gente, vamos lá para a segunda aula? Vamos lá, segunda parte. Agora a leitura do texto que vocês vão fazer, tá? E responder as questões. Estou auxiliando vocês explicando as questões, tá? Vai estar aqui, ó, ou na barra de atividades, ou no mural vai aparecer, ó, é atividade 3, leitura de reportagem. Tá? Aí tem aqui. Eu vou aqui no edital, vocês vão clicar aqui, ó, tá vendo? Atividade veio. Clicou na atividade, ela vai abrir. Tá? Ela é feita de duas partes. A primeira parte, vocês têm que colocar o e-mail de vocês direitinho, tá? Colocou o e-mail, o nome. Tem que aparecer o nome, tá vendo? Aqui vai ter a barrinha. Aí vocês conseguem ir para a próxima. Se não fizer, não vai. Tá? Essa atividade de leitura de reportagem. Como o Facebook está patenteando as suas emoções. Então é um texto que vai falar sobre o uso do Facebook, tá? E a influência que ele tem sobre nós, tá? Como o Facebook é utilizado para nos influenciar. Bom, então peço que vocês leiam, vocês vão gostar do texto. Esse texto está na apostila, só não lembro a página agora exata, eu pensei que eu tinha marcado aqui, mas eu não marquei. Eu vou ver se eu marco, tá bom? Vou pegar, vou mandar para vocês, eu vou marcar aqui direitinho as páginas, tá? Leiam, tá bom? Lê o texto direitinho, tá? Aqui é o link da onde que ele foi retirado, tá? Foi feito em 25 de março de 2020, tá? Vamos lá. Cada questão vale de 0 a 10 pontos para vocês fazerem. É obrigatória a resposta, não tem como não responder, tá? Se não responder, não vai. Leia a reportagem acima e responda as perguntas, tá? Leia o texto, vocês vão responder a pergunta. Questão A. A notícia geralmente relata um fato. Trata de algo que ocorreu pontualmente e que conseguimos recuperar facilmente, pois o fato ocorrido ainda está muito próximo de nós. A reportagem pode partir de um fato, mas costuma aprofundá-lo. Qual o tema, assunto aprofundado na reportagem lida? Explica com as suas palavras. Então, ó, nós temos um fato aqui da reportagem, ela vai falar sobre o Facebook, tá? Mas além do Facebook, tá? Qual é que é o tema? Qual é o assunto aprofundado aqui, tá? Sobre o que do Facebook ela está falando, tá bom? Aí vocês vão lá e respondem direitinho. Além do texto, está ali no início do texto, vocês já conseguem captar ali nos 2 primeiros parágrafos, tá? Sobre o que o Facebook ele está falando. A questão B. A agência pública responsável pela publicação dessa reportagem possui um trabalho forte com o jornalismo investigativo. A reportagem apresenta algum indício de processo de investigação? Transcreva um trecho a seguir, tá? Então vamos lá. Ó, a agência pública responsável pela publicação dessa reportagem possui um trabalho forte como jornalista investigativo. Então a intenção dela é investigar. Se ela investigar, ela vai ter que procurar o quê? As fontes para fazer a sua matéria. Tá? É isso que está pedindo aqui. A reportagem apresenta algum indício desse processo de investigação, tá? Então, da onde que ela partiu? Da onde que ela surgiu? Qual foi a fonte que ela teve como base para poder fazer essa reportagem, para poder afirmar o que ela está afirmando sobre o Facebook, tá? É isso que está perguntando aqui. C. As reportagens também utilizam falas de pessoas que têm alguma autoridade para tratar do assunto. Como sabemos que se trata de fala de alguém e que não é de propriedade dos autores da reportagem? Explique. Lembra lá do artigo científico? Tá? É a mesma questão. Tá? São temas diferentes, mas que a estrutura é a mesma. Como que eu faço para separar a fala de alguém, saber que alguém está falando? Tá? O que vai ter? Eu sei que não é o jornal que está falando, mas sei que ele utilizou a fala de alguém. O que ele faz? Tá? Isso aqui é característica do jornal impresso. Tá? No jornal falado, escrito,
Não. No jornal falado, tá? Ele vai ter automaticamente a pessoa entrevistada, mas quando ele vai entrevistar, o que ele vai fazer? Ele não vai apresentar a pessoa, não vai perguntar o nome da pessoa. Aqui no impresso é a mesma coisa. Só que eu tenho que marcar a fala da pessoa. Eu tenho que saber que naquele texto escrito, aquele trecho ali é a fala de alguém. O que ele utiliza para marcar essa fala de alguém, tá? E em seguida, o que acontece? Então, para saber que é alguém que está falando. Não adianta eu só marcar a fala, tá? Porque eu posso marcar uma coisa que eu achei importante ali no texto para vocês se focalizarem, mas que não é a fala de ninguém, é a opinião do próprio jornal. Quando tiver a fala de alguém, eu tenho que identificar essa fala. Então, quais são esses recursos? Quem é especialista cuja fala é utilizada na reportagem? O que aparece de sua profissão no texto? Então, eu sei que eu tenho a fala de alguém, tá? Essa fala está marcada e eu vou ter o nome dessa pessoa. Tá? Quem é essa pessoa e qual é a sua função? Qual é a sua profissão? Complete as frases a seguir. Depois da reportagem, o que eu já sabia sobre as reações do Facebook? O que você já sabia sobre o Facebook? Tá? Então, a matéria falou, tal, tal. O que ali na matéria falou que você já sabia? E o que a matéria trouxe que você não sabia sobre o Facebook? Tá? É isso que está perguntando na questão 2B aqui. Na questão 2A, o que a matéria trouxe sobre o Facebook que você já sabia? Tá? E na 2B, o que a matéria trouxe sobre o Facebook que você não tinha conhecimento, que você não sabia? É isso que vocês vão colocar aqui. Qual a sua opinião sobre o uso de patentes pelo Facebook? Justifique seu posicionamento, tá? Patentes são estudos. Ela teve autorização de usar aqueles estudos, tá? Então, qual é a sua opinião sobre isso? Lá no texto ele está falando que tipo de estudos são esses, qual a finalidade de estudos são esses, tá? Então, com base naquilo, tá? Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha legal ele utilizar, que é certo, tá? Que é correto, ou você não concorda, você acha que não é legal ele utilizar aquilo, que ele está fazendo algo errado, tá bom? Leia um texto, tá? Para responder. Qual a relevância dessa reportagem para a população e por quê? Você acha que essa reportagem ela tem muita importância? Tá? Relevância é isso, é importância. Qual o valor dela? Qual é a importância dela? Por que é importante essa matéria? Você acha que ela tem alguma importância? Sim ou não? Tá? Se sim, ou não importa a sua resposta, se é afirmativo ou negativo, você vai explicar o porquê, tá? Tem que explicar e aqui é com as palavras de vocês. A questão 5. Observe o trecho a seguir e responda as questões. A pesquisadora buscou patentes e pedidos de patentes registrados pelo Facebook, Inc., nos Estados Unidos entre 2014 e 2018, encontrando quase 4.000 entre elas. Refinou a pesquisa para aquelas que só dizem respeito à rede social e depois selecionou 39 com potencial de modulação do comportamento do usuário. A quem se refere a pesquisadora? Tá? Quem é a pesquisadora? Tá? Então, observe o trecho a seguir as respostas às questões. A pesquisadora buscou patentes. Quem é a pesquisadora? Tá? É, a, é o editor do jornal que está fazendo a matéria ou é a pessoa que está dando a opinião dela? Que eles foram buscar a opinião dela. Quem é a pesquisadora? Tá? É o jornalista ou é a pessoa que trouxe o seu o seu estudo para dar valor à matéria, tá? Para dar credibilidade à matéria? O pronome elas substitui que palavra no trecho? Tá? Aqui, ó. Cadê? Ó, entre elas. Refinou a pesquisa. Entre elas. Está se referindo ao quê?
tá? A quem que está se referindo? Está se referindo à pesquisadora, tá? Ou está se referindo a patentes e pedidos de patentes? A quem que está se referindo? Tá bom? A 6. Eu tenho que colocar alguma coisa, senão eu não consigo enviar aqui. Vocês têm que responder, leiam as questões, tem dúvida, vá lá em cima, leia o texto. Tem o livro com vocês, tá? A maioria tem. Eu estou passando para cá porque eu não sei se todos têm, tá? Então não tem como passar só a página do livro e aqueles que não tiverem, tá? Como é que eles vão fazer para responder? Tá bom? Ó, lembrem aqui, o elas, ele é um pronome, tá? Ele é um pronome pessoal. Qual é o objetivo do pronome? O objetivo do pronome, ele vai substituir, acompanhar o nome ou vai substituir o nome. Por que ele substitui o nome? Para que o texto não venha ficar repetitivo, tá? Por isso que aqui nós temos várias palavras que têm o mesmo sentido. A função deles é para que o texto não venha a ser repetitivo. Porque os autores preferiram usar essas palavras destacadas em vez de repeti-las, tá? Quais são as palavras destacadas? Tá, ó, patentes, ó, cadê? Ó, 4.000 pessoas, encontramos quase 4.000, 4.000 que, tá? Ó, entre elas refinou-se a pesquisa para aquelas, tá? Que só diz respeito à rede social. Aquelas o quê? Ó, então, ó, quase 4.000. Aquelas. Depois selecionou 39, tá? Esse aqui, ó, quase 4.000. Cadê? Aquelas. E quase 39. Todas elas falam a mesma coisa, tá? Todas elas falam sobre patentes, eu posso falar aqui. Tá? Estão relacionadas a patentes. Então, há quase 4.000 patentes. 39 com potencial para aquelas. Entre elas, tá bom? Então, aqui, por que ele utilizou isso? Acabei de falar, tá bom? Eu não posso deixar o texto repetitivo, cansativo, tá? Ele vai perder a coerência dele, ele perde, tá, um pouco do foco. Fica um texto fraco, tá? Ele fica um texto mediano, tá bom? O objetivo do pronome, o objetivo das representações ali é dar uma valorização para o texto, é dar um sentido melhor para o texto, é fazer com que o texto não venha a ser cansativo, tá? E ao mesmo tempo é trazer mais informações, tá? Então, ó, entre elas, tá? Para aquelas, são pronomes que estão se referindo ao quê? Tá bom? Vamos lá, fez, respondeu direitinho, tá? O que vocês vão fazer? Só pegar e enviar. Bom, aí aqui vai pedir, vou ter que tirar isso fora. Vocês confirmam, verificar. Prontinho, foi enviado. Parabéns, sua resposta foi registrada com sucesso. Tenham uma boa aula, façam atividades direitinho. Qualquer dúvida, estamos aí para auxiliar vocês, tá bom? Tchau, tchau para vocês, até mais.